Boa tarde. Diante do rápido avanço da pandemia, governadores e prefeitos endurecem restrições e prorrogam medidas que já estavam valendo. O Rio de Janeiro amanheceu com praias fechadas ao público. No Ceará, o lockdown vai até o fim do mês e vale para todo o estado. O toque de recolher é antecipado na Bahia. Agora vale a partir das 18 horas. E morre em Feira de Santana de Covid o vereador, cantor gospel e ex-integrante do Olodum, Irmão Lázaro. Em São Paulo, pacientes são transferidos às pressas por risco de ficar sem oxigênio. Estoques de remédios para intubação perto de acabar. A Anvisa simplificou as regras para a venda desses medicamentos. Na Europa, França e Polônia começam novos lockdowns para tentar conter a terceira onda de Covid. E o Japão decide barrar a entrada de torcedores estrangeiros nas Olimpíadas de Tóquio. O Jornal Hoje está começando. O fim de semana começa com novas restrições de circulação pelo país. Uma delas provocou uma cena rara hoje, praias vazias num dia ensolarado no Rio. A prefeitura proibiu o banho de mar e a prática de esportes na areia. O Diego Aidar, ele está no Leblon, que, como outras praias da cidade, amanheceu fechada. Uma boa tarde para você. Pessoal obedecendo por aí a restrição? É verdade, Bocardi. Boa tarde para você, boa tarde a todos os amigos do JH. Realmente aqui a gente vê que assim, a maioria dos cariocas respeitou essas novas medidas e hoje, num sábado, com o sol que está fazendo, com o calor que está fazendo, olha só a imagem que a gente tem para mostrar, aí a praia completamente vazia. A gente não vê ninguém aqui nesse momento na praia, nas areias da praia do Leblon. Mas essa cena não se repetiu em todas as praias da cidade, não. Na praia do Recreio, na Zona Oeste, muitos surfistas entraram no mar, o que também está proibido. Em outros trechos da praia, agentes da prefeitura retiraram pessoas que estavam caminhando na praia ou na areia. Quem insistir em descumprir as medidas pode pagar multa de R$ 562. De madrugada, equipes da prefeitura acabaram com festas no Meier, na Zona Norte, e na Lapa, zona boêmia do centro. A boate foi lacrada e multada. O dono foi detido. Na delegacia, ele prestou depoimento e foi liberado em seguida. Aqui na praia, os ambulantes estão proibidos de circular e vender produtos. Também está proibido o aluguel de cadeira e guarda-sol. Já os quiosques podem funcionar até as 9 horas da noite. O estacionamento aqui na orla também está restrito. A prefeitura não vai mais também fechar as pistas da orla aos domingos para a área de lazer. Ônibus e vans fretados não podem entrar na cidade para evitar turistas que vêm passar o dia na praia. Essas novas medidas valem até segunda-feira, quando o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se reúne com um comitê científico. Ele vem conversando com o governador e prefeitos da região e deve anunciar medidas ainda mais duras na segunda-feira. Bocardi. Obrigado, Diego Aidar, ao vivo do Rio de Janeiro. Praias fechadas também em parte do litoral de São Paulo. Quem tem as informações para a gente também ao vivo é a Adriana Coutinho. Uma boa tarde. Aí não pode nem praia, nem calçadão, não é mesmo? É verdade, Rodrigo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A Prefeitura instalou durante a madrugada gradis, telas de proteção e fita zebrada por toda a extensão do calçadão aqui nas praias de Santos e também no acesso às alamedas dos Jardins. A ideia é impedir a circulação de pessoas. Um bloqueio semelhante foi feito também em Praia Grande e nas praias de São Vicente. A proibição à faixa de areia já está valendo desde sábado passado. O objetivo de todas essas medidas é desestimular a vinda de turistas, especialmente depois que São Paulo antecipou 5 feriados. A Baixada Santista registra hoje mais de 80% de ocupação por pacientes com Covid nos hospitais. A situação é tão grave que novas medidas restritivas já foram anunciadas. Elas começam a valer daqui a 3 dias e foram tomadas em conjunto pelas 9 cidades da Baixada Santista. Os prefeitos estão chamando o período a partir de terça de lockdown. Hotéis e pousadas vão fechar. Com você, Rodrigo. Adriana Coutinho de Santos, no litoral sul de São Paulo. Obrigado. Alguns estados ampliaram o prazo de validade de medidas restritivas. É o caso do Pará, que estendeu o lockdown por mais uma semana na região metropolitana de Belém. Jalila Messias, ao vivo com as informações de lá. Uma boa tarde. Oi, Rodrigo. Boa tarde para ti e para todos. O governador Helder Barbalho, do MDB, justificou a decisão, alegando que o risco de contágio pelo coronavírus segue alto aqui em Belém e nas outras 4 cidades da região metropolitana atingidas pela medida.
O tempo de resposta do sistema de saúde para atender os pacientes que precisam de leitos e as taxas de isolamento, que têm ficado em 50%, também foram levados em consideração. O índice recomendável pela OMS é de 70%. Em Belém, na rede municipal, tanto os leitos clínicos quanto os de UTI exclusivos para a Covid estão sobrecarregados, com mais de 80% de ocupação. E nos hospitais mantidos pelo Estado, pacientes com coronavírus também ocupam 85% dos leitos de UTI. Ontem, o Pará registrou mais de 2.600 novos casos de coronavírus. E segundo o governo, na maior maternidade pública do Pará, o número de grávidas atendidas com suspeita de Covid aumentou 56%. Volto contigo, Rodrigo. Obrigado, Jalila. Boa tarde para todos no Pará. Medida semelhante foi adotada pelo governo do Ceará. Lockdown prorrogado. O Alessandro Torres, em Fortaleza, tem as informações para a gente. Boa tarde. Oi, Rodrigo. Boa tarde a todos. Agora o lockdown aqui vai até o dia 28 deste mês. Em todo o estado, só podem funcionar serviços essenciais como supermercados, farmácias, setores da indústria e construção civil. Esse isolamento social rígido no estado já dura desde sábado passado e mesmo assim ainda há registros de descumprimento. Hoje, por exemplo, de manhã aqui em Fortaleza, foram dispersadas 3 feiras livres. E em Caucaia, na região metropolitana aqui de Fortaleza, também houve registros de aglomeração. Hoje a taxa de ocupação para leitos de UTI na rede pública para a Covid está em 93%, mas como tem muitos hospitais já com 100% de ocupação, 496 pessoas estão ainda à espera de um leito. A boa notícia é que hoje chegaram mais doses das vacinas AstraZeneca e também Coronavac, ao todo mais de 182 mil doses. Só que o estado do Ceará já tem quase 500 mil casos da doença e mais de 12.800 pessoas já morreram. Rodrigo. Obrigado, Alessandro Torres. Em Salvador e em outras 7 cidades da região metropolitana, o horário do toque de recolher foi antecipado. Hoje, à tarde, será enterrado o corpo de irmão Lázaro, vereador e cantor gospel, mais uma vítima da pandemia. A Covid-19 já matou quase 14 mil pessoas na Bahia. Esta semana, o estado registrou o recorde de mortes em um único dia até agora, 153. O vereador de Salvador pelo PL e ex-cantor do Olodum, irmão Lázaro, morreu ontem, depois de quase um mês internado. Ele tinha 54 anos. Ele se preocupava muito com o menos favorecido. E o foco dele era realmente pessoas retiradas, restauradas, saídas da dependência química. Hoje começa a funcionar o Hospital Estadual Metropolitano em Lauro de Freitas, cidade vizinha de Salvador. Construído para ser referência em áreas como neurocirurgia e transplante de fígado, o Metropolitano inicialmente só vai atender casos de Covid. Os primeiros pacientes devem começar a chegar à noite. O hospital entra em atividade com 100 leitos de UTI, 120 de assistência respiratória para pacientes dependentes de oxigênio e 60 de enfermaria. Ao todo, são mais 280 leitos na rede pública que atende Covid no estado. Ele é um hospital completo, de modo que ele irá permitir internar pacientes mais graves, com mais complexidades, que não conseguem ser atendidos nos hospitais que foram adaptados. A proibição do funcionamento de serviços não essenciais foi prorrogada até o dia 29 em Salvador e mais 7 cidades da região metropolitana. O governo estadual também antecipou de 8 da noite para 6 da tarde o início do toque de recolher, que vai até às 5 da manhã do dia seguinte. A Bahia recebeu hoje mais um lote de vacinas, o maior até agora. São 441.200 doses produzidas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz. Agora vamos falar do interior de São Paulo. Você deve se lembrar da cidade de Araraquara. Decretou lockdown, colheu algum resultado positivo e agora outras cidades do interior paulista decretaram lockdown também, para tentar a mesma coisa, reduzir a pressão nos hospitais. A mais recente é Botucatu. Avenidas desertas no primeiro fim de semana de lockdown em Botucatu, no centro-oeste paulista. Quem for parado tem que apresentar justificativa. Só podem circular trabalhadores de saúde e demais pessoas em caso de emergência. Eu vim somente para comprar um medicamento e já estou indo para casa. Atividades essenciais também estão restritas. Supermercados e padarias só podem funcionar por delivery. As medidas mais duras vão até 6 horas da manhã de segunda-feira e devem se repetir no próximo fim de semana.
Só nesta semana foram quase 600 novos casos de Covid-19 e 10 mortes em Botucatu. Nós precisamos reduzir essa aceleração de casos para diminuir a pressão pelo número de leitos. Este é o principal hospital da região, referência para atendimento de pessoas com Covid-19. Aqui tem 110 leitos de enfermaria e UTI. 30 novos leitos de UTI e de enfermaria foram abertos nos últimos dias. Mesmo assim, não há mais vagas para novas internações. Então isso de fato evidencia o tamanho da pressão por leitos que a nossa região e que o sistema público de saúde como um todo tem recebido por causa dessa nova onda da pandemia do Covid-19. Outras 3 cidades da região também adotaram medidas mais restritivas. Enquanto cidades endurecem medidas, outras começaram a ver os primeiros resultados do lockdown. Araraquara, no interior paulista, decretou bloqueio total no fim de fevereiro. No mês passado, o número de novos casos chegou a mais de 4.000. Nesse mês eram menos de 2.000. E agora as internações também começaram a cair. Há 12 dias não há pacientes na fila de espera por internação. Antes de falar mais sobre o estado de São Paulo, sobre a capital paulista mais especificamente, queria deixar um registro aqui do Amazonas, que recebeu hoje de madrugada pacientes de estados vizinhos. De Rondônia, 15 pacientes transferidos para o Hospital Delfim Aziz, referência no tratamento da Covid em Manaus. Do Acre, 3 pacientes. As transferências acontecem por causa do colapso no sistema de saúde desses estados da região norte. Hoje, a ocupação dos leitos públicos de UTI no Amazonas está em 81%. Na maior cidade do país, São Paulo, pacientes tiveram que ser transferidos com urgência porque havia o risco de eles ficarem sem oxigênio. Outro problema que ronda as UTIs é a redução nos estoques dos medicamentos usados na intubação. Entidades da área da saúde e especialistas têm alertado que esses remédios estão acabando. A lembrança pelo aniversário de uma pessoa que está lutando pela vida é a tentativa de manter a esperança numa UTI de Covid. O estoque de 2 medicamentos usados na intubação dos pacientes termina em 10 dias na Santa Casa de São Carlos, referência para a região central do estado de São Paulo. Um outro medicamento, também fundamental na sedação, já acabou, segundo o coordenador da UTI. O estoque do midazolam já esgotou. Eu tive que trocar para Propofol, que é uma outra medicação sedativa, e eu também tenho para pouquíssimos dias. O médico traduz o que significa essa substituição. As pessoas passam a sentir mais dor. Prejudicial para o paciente é dor e o tratamento fica ineficiente. Eu acabo aumentando a mortalidade do doente, sendo que ele não se acopla ao ventilador de forma adequada. A preocupação com o kit intubação vai além de São Paulo. O governo do Rio Grande do Sul informou que 81 hospitais receberam medicamentos nessa semana numa parceria com o governo federal, mas que a quantidade não foi suficiente. No Paraná, a Secretaria de Saúde disse que o Ministério sinalizou a reposição dos remédios, mas que não deu prazo e, por isso, teve que remanejar o estoque entre 63 hospitais. A pressão no sistema de saúde também recai sobre a rede privada. A associação que representa os 118 maiores hospitais particulares do país relata que os estoques estão muito próximos do fim e que não consegue mais comprar direto da indústria farmacêutica. Essa semana, alguns hospitais receberam seus últimos pedidos, que conseguiram receber antes das requisições. A requisição por parte do governo chegou para a indústria na quinta-feira. Então, a partir de quinta-feira, nós começamos a não receber mais. Nós entendemos aí que nós até temos estoque aí na maioria dos hospitais até segunda-feira ou terça-feira da próxima semana. Depois de amanhã. Por isso que as ações precisam ser urgentes. Em uma doença que sufoca, as atenções também se voltam para os estoques de oxigênio. A Frente Nacional de Prefeitos alerta para o risco de falta em 78 cidades. Na maior cidade do país, 10 pacientes de uma unidade de saúde da Zona Leste tiveram que ser transferidos ontem à noite às pressas por risco de faltar oxigênio. Em Ceará-Mirim, na Grande Natal, famílias de pacientes relatam falta de oxigênio. Trazer oxigênio para o hospital de Ceará-Mirim, pelo amor de Deus. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte disse que o consumo de oxigênio aumentou muito e que foi preciso remover pacientes para a rede estadual.
Informou ainda que já solicitou apoio ao governo federal. Essa especialista em gestão de saúde defende a criação de uma força-tarefa encabeçada pelo Ministério da Saúde para melhorar a capacidade de compra e distribuição dos recursos. Precisa de uma união bastante forte do público, do privado e dos diferentes níveis de governo com a sociedade civil. Então, na verdade, a gente está falando de uma coesão que a gente não tem hoje, uma força-tarefa que esqueça um pouco as suas diferenças, porque o cenário é suficientemente grave para que a gente consiga agir apesar da nossa ideologia e das nossas dificuldades. A Prefeitura de São Paulo afirma que não há falta de oxigênio e que a dificuldade é para transportar os cilindros. A White Martins, que fornece o oxigênio para a UPA Hermelino Matarazzo, disse que a unidade de saúde onde os pacientes ali foram transferidos, essa unidade usou todo o produto do tanque de oxigênio principal e que começou a usar o estoque reserva. Quando esse tanque estava sendo usado, o reserva, o principal foi reabastecido. A empresa disse ainda que só nessa UPA o consumo de oxigênio aumentou 16 vezes. Diante desse risco grave e dos alertas, a Anvisa decidiu simplificar temporariamente as regras para esses produtos. Compra, venda. Geisa Duarte vai detalhar para a gente essa novidade. Geisa, boa tarde. Boa tarde, Bocardi. Boa tarde a todos que nos assistem. Foram 4 medidas. Uma delas deve facilitar e agilizar a entrega aos hospitais de 20 medicamentos usados para a intubação de pacientes. São anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares. O anúncio foi feito ontem à noite pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e tem o objetivo de ajudar a manter o abastecimento desses remédios que são essenciais para fazer a intubação dos pacientes. Na prática, a agência vai permitir que os fabricantes façam a venda e a entrega dos remédios diretamente aos hospitais e clínicas do país, apenas notificando a Anvisa. A notificação é um registro simplificado. A Anvisa diz que essa regra vai valer por 4 meses, mas que isso não significa um relaxamento nas medidas sanitárias ou na fiscalização, porque ela vai continuar fazendo as ações de controle e de monitoramento dos produtos. E também porque há regras bem específicas para poder fazer essa entrega simplificada. Os fabricantes, por exemplo, precisam estar no Brasil e ter o certificado de boas práticas de fabricação que é emitido pela própria Anvisa. Essa situação de risco de desabastecimento já tinha acontecido no meio do ano passado, quando houve um aumento muito importante no número de infectados e de mortos por Covid aqui no Brasil. Em agosto, o Conselho Nacional de Saúde fez vários alertas e pedidos ao governo. Num documento que encaminhou ao Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde citou que o governo tinha cancelado uma compra internacional justamente desses remédios usados para intubar os pacientes e que não deixou claros os motivos. O Ministério da Saúde disse que mantém um monitoramento semanal de abastecimento desses remédios de intubação orotraqueal em todo o Brasil para enfrentar a Covid e que isso está sendo feito desde setembro do ano passado. Uma outra medida da Anvisa vai permitir a importação direta de medicamentos prioritários para uso nos serviços de saúde. São remédios que não são regularizados no Brasil, mas a norma exige que esses remédios importados tenham sido pré-qualificados pela Organização Mundial da Saúde. A Anvisa também abriu uma exceção para o uso de cilindros de oxigênio. Ele vai permitir que os cilindros que são usados pela indústria sejam usados também para o oxigênio medicinal, com normas específicas para isso. Geisa, muito obrigado pelas informações. Suspensão de compra de produto no meio de uma pandemia realmente carece de mais informações para a população. Obrigado, boa tarde. Vamos ver aqui agora no telão os números da pandemia levantados pelo consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas, o Brasil registrou 2.730 mortes por Covid. No total, 290.525 pessoas já perderam a vida para a doença no país. 89.409 casos em 24 horas, confirmados em um dia. Já são, portanto, 11.877.009 diagnósticos. E o Brasil bateu mais uma vez recordes nas médias de casos e de mortes por Covid. Média de casos subiu 18% em relação a 2 semanas atrás. Em média, a cada dia, 72.070
670 pessoas descobrem que estão com Covid no Brasil, com tendência de alta. Em média, 2.178 pessoas morrem por dia no Brasil. Infelizmente, foi o 21º dia seguido em que esse número se supera, crescimento de 50% em 2 semanas, portanto. Tendência também de alta e acelerada. No mapa, agora, a gente vai ver a situação pelo país. Com alta na média de mortes em vermelho, aparecem 20 estados e o Distrito Federal. Sergipe e Tocantins tiveram as maiores altas. 4 estados estão em estabilidade na média de óbitos e aparecem em amarelo. Em azul, os 2 estados com queda na média de mortes, Amazonas e Roraima. E pela primeira vez, o Brasil registrou mais de 15 mil mortes em uma semana. Março nem terminou e já é o mês mais letal da pandemia. Esta semana, a Fiocruz declarou que o país vive a pior crise sanitária e hospitalar da história. Profissionais da saúde que atuam na linha de frente relatam esse momento recente e dramático que o Brasil enfrenta. Não tem vaga, gente, não tem vaga por falta de oxigênio. A real situação, o médico não pode receber o paciente porque não tem onde colocar. A sensação de impotência é horrível. Quando a gente pega esses ventiladores que não são adequados e é o único que você tem, que você coloca e tu sabes que tu está dando uma oportunidade que talvez aquela pessoa não vai poder viver. É difícil, sabe? É gente, né, que tem pai e filho. É muito duro, né? Quando você tem 10, 11 casos assim, você olhar nos olhos de cada um, alguns já entubados, mas outros não, e saber que você, desses 11, você vai levar só um, é muito triste, assim, é muito difícil. É algo que você faz porque você tem essa obrigação de fazer, mas é algo que fica na tua cabeça o dia inteiro e às vezes à noite. Vivemos uma catástrofe humanitária, é algo impressionante. Em 27 anos de profissão médica eu nunca vi algo similar. E o pedido que a gente faz, fique em casa. Não queremos ter que cuidar de você também. Não queremos ver você nessa situação. Tome as medidas necessárias de precaução. Isso é uma fase passageira. Agora com a vacina, vamos ver se temos uma melhora desse quadro. Vai passar, mas fique em casa. Me permita agora deixar uma informação mais precisa para você. Há pouco, na reportagem da Bahia, nós dissemos que o toque de recolher antecipado para 6 da tarde valia para Salvador e cidades da região metropolitana. Na verdade, o novo horário vale para todo o estado. Agora vamos ver como é que está o ritmo da vacinação no país, de acordo com o levantamento do consórcio de imprensa. Em 24 horas, 508.366 pessoas receberam a primeira dose no Brasil. Total de vacinados, 11.492.854. Isso corresponde a 5,3% da população do país, isso falando de primeira dose. 5,43%. A segunda dose foi aplicada em 4.122.203 pessoas, 1,95% da população. Todos os estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Os que mais vacinaram aparecem em azul, mais escuro, você pode ver aí. Os números mostram o percentual de pessoas que tomaram a primeira dose em cada estado em relação ao total da população. Os 5, portanto, que mais aplicaram a primeira dose até agora foram Amazonas, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Precisamos de mais vacinas e não podemos esquecer de continuar com os cuidados, máscara sempre, higienizar as mãos, manter o distanciamento, aquilo tudo que você já sabe. Em g1.com.br/coronavírus, você confere mais detalhes sobre a vacinação e a pandemia no seu estado. Agora uma história com um final feliz no Distrito Federal. Um brigadista que estava com Covid e fez um vídeo implorando por um leito de UTI, conseguiu se recuperar antes mesmo de ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Ele recebeu alta ontem. Foi o fim de uma agonia. Há uma semana, o Fábio implorava por socorro. Precisava de uma vaga na UTI. Eles estão querendo me entubar. O médico veio falar aqui que eu posso até morrer se eu for pro tubo. Agora, o alívio.
O brigadista de 38 anos teve alta ontem de manhã. Olha, gente, quem foi que recebeu a alta? Olha, meu marido recebeu a alta. Fábio está seguro em casa, ao lado da mulher, mas ele lembra dos dias de internação. Já estava com 75% do meu pulmão todo comprometido, sem conseguir respirar. Só respirava através realmente do oxigênio. Mas eu achava que seria a minha última noite naquele dia. Fábio estava no Hospital Regional de Ceilândia, cidade que fica a 30 quilômetros de Brasília. O cenário por lá é preocupante. Essas imagens do dia 11 de março mostram muitos pacientes sendo atendidos sentados em bancos, recebendo medicação nos corredores, por falta de leitos. Tinha até gente internada dentro do banheiro. Eles estavam tentando separar as pessoas porque estava muito cheio. Então tinha pessoas em todo lugar. A situação continua crítica nesse mesmo hospital. Não há vaga na UTI. A fila de espera em todo o Distrito Federal cresce a cada dia. Hoje, 276 pacientes com Covid aguardam por um leito na unidade de terapia intensiva. Fábio torce para que todos se recuperem dessa doença. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar de se cuidar muito mais ainda. Porque a gente acha que não acontece com a gente e as coisas acabam acontecendo. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que está adotando medidas para ampliar leitos de UTI e de enfermaria para que a população não fique desassistida. Ainda hoje, o Japão decide barrar a entrada de turistas estrangeiros nas Olimpíadas de Tóquio. E já a seguir, a Marinha Brasileira apreende um barco com 15 venezuelanos que pescavam ilegalmente no Amapá. A gente volta já. A Marinha Brasileira apreendeu um barco com 15 venezuelanos praticando pesca ilegal no litoral do Amapá. O Arilson Freires tem as informações ao vivo para a gente lá de Macapá. Boa tarde, Arilson. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. A embarcação estava a 180 quilômetros do litoral de Macapá e foi escoltada para cá pela Marinha. Aportou agora há pouco por aqui. A situação dos 15 tripulantes venezuelanos vai ser analisada pela Polícia Federal e eles devem ser deportados. Todos estão passando nesse momento por testes da Covid-19. O barco venezuelano, identificado como Dom Jacinto, foi interceptado em águas brasileiras na quinta-feira por agentes do navio patrulha Bocaina. Os tripulantes tentaram fugir da abordagem, mas o barco foi alcançado e teve o controle assumido pela patrulha naval. A embarcação não tinha autorização do IBAMA para pesca na região. Foram apreendidas de 2 a 3 toneladas de pargo. Todo o peixe vai ser encaminhado para doação. A embarcação foi inicialmente localizada via satélite pelo Centro Integrado de Segurança Marítima no Rio de Janeiro, que deu o alerta para a Marinha em Belém e encaminhou equipes para a região, aqui no norte do Amapá. Rodrigo? Obrigado, Arilson. A Justiça do Rio suspendeu a investigação da Polícia Civil pedida pelo vereador Carlos Bolsonaro contra o influenciador digital Felipe Neto. Seu papai. O post publicado por Felipe Neto numa rede social há 15 dias viralizou na internet. Ele se referiu ao presidente da República, Jair Bolsonaro, como genocida, por causa da postura do governo em relação à pandemia. Essa semana, o influenciador digital recebeu uma intimação do delegado da Polícia Civil, Pablo da Costa Sartori, titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática no Rio. Felipe Neto foi convocado para prestar depoimento sobre o suposto crime de calúnia contra o presidente, com base na Lei de Segurança Nacional. A Polícia Civil do Rio disse que o pedido de investigação foi do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Na última quinta-feira, a Justiça concedeu em caráter liminar um habeas corpus suspendendo a investigação por crime de segurança nacional. Na decisão, a juíza Gisele Guida de Faria afirma que a Polícia Civil não tem competência para investigar o caso e que essa deve ser a atribuição da Polícia Federal. A juíza também diz que, de acordo com a própria Lei de Segurança Nacional, a apuração só poderia ter sido iniciada por requisição do Ministério Público, de autoridade militar responsável pela segurança interna ou do ministro da Justiça. Em vez disso, a solicitação de investigação partiu do filho do presidente Jair Bolsonaro.
Em novembro do ano passado, Felipe Neto já tinha sido alvo de uma investigação a pedido do Ministério da Justiça por outro motivo. O mesmo delegado, Pablo Sartori, indiciou o influenciador digital por corrupção de menores, alegando que ele teria divulgado material impróprio para crianças em seu canal no YouTube. Em dezembro, Felipe Neto assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Rio, o que pôs fim à investigação. A atuação do delegado Pablo Sartori levou o PSOL a pedir investigação do Ministério Público do Rio e da Corregedoria da Polícia Civil. O partido destaca que Sartori foi o mesmo delegado que abriu investigação contra os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos em dezembro do ano passado, com base numa notícia-crime apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro. A notícia-crime afirma que os jornalistas, no exercício de sua profissão, teriam descumprido ordem judicial, exibindo reportagens sobre denúncia do Ministério Público contra o senador da República Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas. Mas o Ministério Público determinou o arquivamento desse processo por considerar sem fundamento a acusação aos jornalistas e ressaltou que deve prevalecer, neste caso, a liberdade de informação. O PSOL considera que o delegado utilizou o cargo para perseguir os jornalistas e o influenciador Felipe Neto, de maneira a intimidá-los para favorecer os interesses da família do presidente Jair Bolsonaro. Se a gente considerar que o mesmo delegado instaurou uma investigação ilegal, no uso da palavra utilizada pela juíza, contra mim, por crime contra a segurança nacional, e que esse mesmo delegado me indiciou ano passado por corrupção de menores, sem ter feito qualquer investigação, e que esse mesmo delegado também instaurou inquérito e indiciou os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcelos, e que todos esses pedidos foram feitos ou por filhos do presidente da República ou por políticos ligados ao presidente da República, eu acho que fica bem fácil para a gente concluir que a polícia vem sim sendo utilizada como instrumento de perseguição política. Juristas afirmam que há uma diferença entre o que é um direito fundamental garantido pela Constituição e pilar da democracia, que é o da liberdade de expressão, e aquilo que se configura como crime, ameaça, calúnia e difamação. Pessoas que se envolvam em tramas ou ameaças à vida de autoridades públicas ou de seus familiares, ou ameaças à própria democracia, devem ser responsabilizados nesses termos. Mas o que não se pode é confundir isso com a crítica livre de jornalistas, de artistas, de cidadãos em geral, de influenciadores digitais, que, na verdade, vocalizam a voz de parte da sociedade. As mazelas da liberdade de expressão, como regra, deve-se responder com mais liberdade de expressão. O debate público é livre exatamente para contraposição de ideias, ainda que muitas vezes os termos sejam contundentes, sejam ácidos, e é natural que seja assim em qualquer sociedade livre e democrática. A Secretaria de Polícia Civil do Rio afirmou que o trabalho da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática é técnico, baseado nas leis e sem perfil ideológico, e que estão em andamento 33 investigações de pessoas ligadas à política, 15 filiados a partidos de esquerda, 8 filiados a partidos de direita e 10 a partidos de centro. A pedido do Ministério da Justiça, ou melhor, do ministro da Justiça, André Mendonça, a Polícia Federal abriu inquérito contra o ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo. A TV Globo confirmou a informação. Segundo a denúncia, Ciro teria ferido a honra do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista para uma rádio do Ceará, em novembro do ano passado, Ciro repudiou o que chamou de boçalidade do presidente e disse que Bolsonaro desrespeita a saúde pública. Citando o caso das rachadinhas, Ciro chamou o presidente de ladrão. Ciro Gomes se posicionou a respeito do inquérito numa rede social. Ele escreveu que considera grave a tentativa de Bolsonaro de intimidar opositores e adversários. Nós procuramos o Palácio do Planalto, que ainda não se pronunciou sobre o posicionamento de Ciro Gomes.
Previsão do tempo agora. Eliana Marques já está aqui. Boa tarde para você. Para você também, Rodrigo. Boa tarde a todos. Outono começando hoje. Exatamente. Começou hoje cedo e a primeira tarde do outono está com cara de verão. Está fazendo calor mesmo onde fica menos abafado. A máxima prevista é de 27 graus. Em Curitiba, também em Brasília. Aqui em São Paulo, 29 graus. Em Salvador e em Belém, 30. Em Cuiabá, 31. Campo Grande, Manaus, Recife e Porto Alegre com 32 graus. Tem possibilidade de chover na maior parte do Brasil, menos onde o mapa está amarelo. Onde ele está mais escuro, o risco de temporal é maior, entre Maranhão, Piauí, também aqui no Tocantins, pegando sudoeste do Amazonas, Acre, Rondônia e também a região de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Não foi um verão muito quente. O Rio mesmo só teve um dia com calor acima dos 40 graus. Hoje e amanhã, máximas de 34. E também não foi um verão dos mais chuvosos, exceção para algumas regiões como Belo Horizonte. Em 3 meses de verão, choveu pouco mais da metade do que seria normal para o ano todo em BH. Hoje, pouca chuva e amanhã, tempo firme. Rodrigo. O que a gente pode esperar do outono? Bom, olha, uma diminuição da chuva, no verão, que vai de dezembro a fevereiro. A chuva normalmente se concentra aqui entre norte, centro-oeste e sudeste. Já no outono, começa a secar, principalmente no sudeste, centro-oeste e também no nordeste. Nos próximos 15 dias, a chuva vai se concentrar mesmo aqui na região norte, avançando até Maranhão, Piauí, parte de Mato Grosso, também norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E amanhã, a possibilidade de chuva forte vale para todas essas áreas destacadas aqui no mapa, com risco maior de temporal entre Fortaleza e Belém, também ali no extremo oeste da região norte e no Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre. Obrigado, Eliana Marques. Um bom fim de semana a todos. Para você também. A seguir, turistas estrangeiros estão proibidos de entrar no Japão para assistir às Olimpíadas de Tóquio. E o novo lockdown na França. A gente volta já. A França e a Polônia começaram hoje um novo lockdown. Os dois países lutam contra um aumento nas infecções por Covid nas últimas semanas. 21 milhões de pessoas em 16 regiões da França, incluindo a capital Paris, terão que cumprir o lockdown que deve durar um mês. As escolas permanecem abertas. O país teme uma terceira onda. Na Polônia, lojas, hotéis e instalações de esportes e culturais vão ficar fechados por 3 semanas. O país tem registrado os maiores números de infectados desde novembro. Os casos de coronavírus também estão aumentando na Alemanha. A primeira-ministra Angela Merkel já alertou que é provável que o país precise acionar um freio de emergência. Agora vamos para o Japão, que decidiu hoje proibir turistas estrangeiros nos Jogos Olímpicos de Tóquio por causa da pandemia. Uma reunião extraordinária com representantes de Tóquio e dos comitês olímpico e paralímpico. Durante os discursos de abertura, a ministra para as Olimpíadas, Tamayo Marukawa, chamou a atenção para um terremoto que acabava de ser sentido na capital japonesa. O epicentro do tremor, de 6,9 de magnitude, foi a cerca de 400 quilômetros ao norte, na província de Miyagi. Sacudiu prédios, chegou a provocar um alerta de tsunami, já cancelado, e afetou o serviço de trens e o fornecimento de energia elétrica em algumas cidades. Pouco mais de uma hora depois, a presidente do comitê organizador dos Jogos, Seiko Hashimoto, anunciava uma decisão que já era esperada há algumas semanas. Espectadores do exterior não poderão acompanhar as Olimpíadas e Paralimpíadas. A medida não se aplica a jornalistas e pessoal operacional, que vão trabalhar nos eventos. Sobre voluntários estrangeiros, ainda não foi tomada uma decisão. Mas existe a possibilidade de que também sejam barrados. Quem comprou os mais de 600 mil ingressos fora do Japão será reembolsado. A decisão tem um grande impacto financeiro, porque a venda de ingressos é a terceira fonte de recursos do Comitê Olímpico Internacional, atrás apenas dos direitos de transmissão e dos valores pagos por empresas patrocinadoras. Abrir mão desse montante cria problemas que vão além da arrecadação. A opção de vetar público de fora veio dos japoneses e atende a um desejo da opinião pública, confirmado em várias pesquisas recentes. Mas não era unânime nos bastidores, porque deixará de fora convidados de quem banca a festa, os parceiros e patrocinadores que compram ou ganham entradas de cortesia. O Jornal Hoje termina aqui.
Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Queria desejar uma boa tarde para você e se cuide.